Olá a todos! Nessa semana a gente vai focar um pouquinho nas questões, tá? Eu trouxe algumas questões aqui de vestibular, do Enem, que é para a gente discutir sobre isomeria. E aí nessas questões a gente tem tanto isomeria, né, plana, que a gente chama de isomeria constitucional, quanto a isomeria geométrica, né, aquela parte lá da estereoisomeria. Então, a primeira questão aqui a gente tem a questão da US, e aí ela explica o seguinte: isomeria é o fenômeno pelo qual duas substâncias compartilham a mesma fórmula molecular, como a gente já aprendeu, mas apresentam estruturas diferentes, ou seja, o arranjo dos átomos difere em cada caso. Observe as estruturas apresentadas a seguir com a mesma fórmula molecular. Se essas moléculas aqui todas têm a mesma fórmula molecular, elas todas são consideradas isômeros. A questão vai pedir para você marcar a opção onde a classificação de isomeria constitucional ela está correta. Eu queria aproveitar essa questão aqui para mostrar para vocês esse tipo de isomeria aqui, ó. Isomeria de compensação. Ah, professor, você não falou dessa isomeria de compensação nos vídeos anteriores. O que é que seria? Na verdade, essa isomeria de compensação ela foi abordada, só que a gente classificou ela como de posição. Lembram aí da posição do heteroátomo? Às vezes você vai ter, por exemplo, o oxigênio numa molécula. Então você vai ter aqui duas moléculas que elas são bem parecidas. Então, olhando para essas duas moléculas, você pode ver que elas são isômeras, mas a posição do heteroátomo está diferente. Acaba que você vai ter um nome aqui de isomeria de posição um pouco mais específico. Então, essa de compensação é quando você tem a diferença na posição desse heteroátomo. Tá? Mas alguns químicos eles também consideram essa isomeria aqui como de posição. Essa isomeria de compensação ela também pode ser chamada de metameria, ok? Então, isomeria de compensação ou isomeria de metameria, ou apenas metameria. Vamos aqui para os nossos itens, Isomeria de função, a gente tem na 2 e na 3. Vamos comparar a 2 e a 3. Na 2 e a 3, você vai perceber essa hidroxila aqui, ó. As duas estão ligadas com um carbono que é um carbono normal, que não está dentro de um anel aromático. Então, a gente considera isso daqui como um álcool. Aqui também a gente vai considerar como álcool. Sendo assim, você não vai ter uma isomeria de função, até porque A2 e A3 é na mesma função. B. Isomeria de cadeia. 3 e 4. Isomeria de cadeia. Nesse caso aqui, você teria funções diferentes. E aqui, realmente, eu teria, nesse caso, uma função que é o éter. Nesse caso, eu teria, na verdade, a isomeria de função e não de cadeia. Por quê? Porque nesse caso aqui a cadeia é normal, Você não vê aqui nenhuma ramificação, você vê o grupo funcional, mas não vê ramificação. E aqui também você tem a cadeia normal. Vamos aqui para isomeria de compensação, que é essa isomeria do heteroátomo. Vamos comparar o 1 e o 4. Então, aqui na 1 e na 4 já é bem interessante. Por quê? Porque você vai ter os dois isômeros, Os dois são éter, então não poderia falar que é de função, porque os dois têm a mesma função. Os dois têm uma estrutura normal, então também eu não poderia chamar de estrutural. Nesse caso aqui, você vê a posição do heteroátomo está totalmente diferente, Então você tem um heteroátomo que ele está em locais diferentes. Então, levando em consideração que a US ela está classificando, ela está mostrando para você aqui isomeria de compensação, provavelmente, no caso, é melhor você marcar a isomeria de compensação. Eu acredito que vocês podem marcar essa de posição. Se vocês marcassem essa de isomeria de posição aqui, mesmo levando em consideração a posição do heteroátomo, a US consideraria isso errado. Quando a gente fala em compensação, a gente está indo bem assim, diretamente na posição do heteroátomo. Já quando a gente fala em posição, pode estar pensando em ramificação, dupla ligação ou ligação tripla, na posição do grupo funcional. Então, nesse caso, se você estiver falando de heteroátomos e tiver realmente isomeria de compensação ou metameria na questão, marque ela. Mesmo você vendo aqui que a diferença está na posição do heteroátomo.